Olá, graça e paz, esse que vos fala é o pastor José Freire. Vamos, meus amados irmãos, então, à oração nesse dia de hoje, e logo após a oração nós iremos então uma palavra, Uma palavra que tem como tema coragem, é necessário na vida do cristão. Oremos ao Senhor Deus dos exércitos. Bendito e santo Deus, mais uma vez estamos na tua presença para te louvar, para te engrandecer, para te enaltecer de todo o nosso coração, para suplicarmos, ó Pai, a tua presença. Senhor, é um privilégio que nós temos de nos apresentarmos a ti em oração, de buscarmos a tua presença santa, tua presença viva, Senhor, a tua presença que é digna de honra, glória e louvor. Aqui estamos reunidos mais uma vez no canal A Visão Além, com os nossos irmãos internautas, para juntos clamarmos ao verdadeiro e único Deus, o Deus das maravilhas, o Deus das curas, o Deus dos milagres. Pai Santo e Pai Magnífico, somos conhecedores, meu Deus, de que estamos vivendo os últimos dias, os acontecimentos do fim. Vivemos, sim, o cumprimento da tua palavra. Um mundo que outrora era mais seguro, era um lugar até mais feliz de se viver. Mas com o advento do novo milênio, do século XXI, da tecnologia de ponta, estamos vendo que o mundo passa por uma instabilidade política, econômica. Vemos o aumento da violência em todas as regiões do globo. Observamos e vemos, meu Deus, a depravação moral que aumenta de forma assustadora, a rejeição à sua palavra. Santíssimo, estamos vendo a perversão moral, ética, estamos vendo também o aumento dos escândalos no meio cristão, escândalos que envolvem a liderança, escândalos de todos os sentidos, meu Deus, escândalos morais, éticos, sexuais. Tudo isso é o cumprimento da tua palavra, que viriam os escândalos, era lícito que eles viessem, mas ai daqueles por onde tais coisas adentrariam ao seio da igreja. Senhor da glória, a igreja não é uma instituição feita pelo homem. A igreja, Santíssimo, nós temos consciência que não é aquele templo de pedra onde nos reunimos. A igreja somos nós, as pessoas que adoram e que magnificam o santo e precioso nome do Senhor. Mas a oração, Senhor Deus, é para nós falarmos, é para nós dialogarmos, é para nós buscarmos a presença viva do Senhor. Na oração nós dialogamos, contamos as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas necessidades. Na oração nós suplicamos pelo teu socorro, pela tua providência, pelo teu milagre. Na oração se pede a cura de uma enfermidade, se humilha aos pés do Senhor. Pai Santo, eu quero te pedir para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, para que assim possamos enxergar, discernir, Senhor, se estamos fazendo as coisas certas, corretas. Lava-nos no sangue purificador de Jesus. Remove toda a imundícia dos nossos corpos, das nossas almas, toda a sujeira no campo espiritual, Senhor. Dai-nos caráter cristão. Ó Pai bondoso, que o Senhor nos seja um nome a qual nós venhamos buscar e clamar só nos momentos difíceis. Muitos só clamam pelo teu nome nos momentos da dor, do desespero, do desemprego, de uma batalha terrível, uma guerra no lar. O Senhor tem que ser adorado tempo e fora de tempo.
Não se deve buscar-te, ó Deus, somente por interesses pessoais. E quantos só clamam pelo teu nome para ter uma cura? Quantos clamam pelo teu nome para ver um filho livre das drogas? Quantos só buscam a tua presença quando estão enfrentando uma doença que os médicos desenganam? Quantas pessoas que só clamam pelo nome do Senhor, quando na verdade, ó Pai, não há solução mais eles buscam, mas não clamam para te servir. O Senhor é o noivo e nós somos a noiva. O Senhor quer compromisso conosco. Pai Santo, não deixe que nós venhamos nos enganar com o mundo, nos iludir com o mundo, nos iludir com os prazeres do mundo aí fora. Quantos estão iludidos, meu Pai, com os prazeres deste mundo de horror, deste mundo tenebroso? Quantos estão iludidos, Pai Santo, com os prazeres desta vida? Ó Deus, eu te peço, no nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, dai-nos discernimentos para discernirmos entre aquilo que é de Deus e aquilo que não vem de Deus. Pai Santo, eu sei que neste momento tem pessoas orando por diversas questões. Tem aqueles que estão clamando porque seus lares estão sendo destruídos por uma ação maligna. Tem aqueles que estão clamando porque estão enfrentando a enfermidade terrível que só o Senhor tem poder para curar. Mas tem aqueles que chegam com o coração para te adorar, para serem gratos, para reverenciar o teu nome, Senhor. A Bíblia diz que o homem sem Deus não vai a lugar nenhum. Está lá em São João, no Evangelho de João, dizendo: sem mim nada podeis fazer. Sem Deus não se pode fazer nada, chegar a lugar algum. A conclusão do homem sem Deus: o homem sem Deus é como uma folha que o vento joga de um lado para o outro. Meu Deus, que nós não venhamos nos enganar, nos iludir com igrejas, com denominações, com preceito dos homens, com o brilho falso do mundo, porque o Senhor está às portas para buscar um povo zeloso e de boas obras. Ah, Jesus querido, sim, eu clamo por aqueles que moram nas ruas, que não têm um teto, que não têm uma cama para descansar. Senhor, quantas dessas pessoas conhecem a Tua palavra? Acorda-os, renova o convite a eles, Pai. Usa de compaixão e de misericórdia para com essas vidas. Eu quero lhe apresentar neste momento de oração também. Quero colocar diante de Ti, meu Deus, pelo Teu poder divinal, pelo Teu poder colossal. Tem aqueles que estão lutando contra um câncer, contra uma doença renal, pulmonar, intestinal, no sangue, em qualquer outra parte do globo, no olho, nos ouvidos, na garganta, na pele, nos ossos, no cérebro. Seja qual for a patologia, eu sei que o Senhor tem poder para curar. E que a tua oração desta vida que está clamando, o Senhor possa ouvir. Santíssimo, lares, famílias inteiras sendo destruídas pelas drogas. Liberta este jovem deste vício. Liberta essa jovem deste vício. Liberta este moço, esta moça desse vício maldito que é as drogas. Esse vício maldito, esta opressão maligna que são as drogas. Desacorrenta nessas correntes, desses ferrolhos demoníacos, diabólicos, que são as drogas, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de virtude e de poder. Porque operando Deus, quem pode impedir o agir do Senhor, o trabalhar glorioso do Senhor?
Eu quero apresentar os hospitais, os hospícios, os presídios, apresentar os casais, é importante isto. Casal, padrão de Deus com a igreja forte. Casais abençoados, unidos na ética, no amor, na palavra, formam uma igreja viva, forte, que reverencia o Deus da Bíblia. Levanta uma geração de adoradores, meu Deus. Mas não é só clamarmos para que o Senhor levante uma geração de adoradores, mas clamarmos para que o Senhor reavive a nossa fé, desperta em nós a garra da oração, a garra do fervor, a garra do buscar, a garra do se revestir da autoridade divina, do poder colossal, da virtude do Espírito Santo. Eis-me aqui, clamando pelo Teu nome, suplicando pelo Teu nome, Senhor. Vivifica a minha alma, vivifica o meu ser, vivifica, Santíssimo, o nosso ser na Tua presença santa. Não deixe nós perecermos, nós cairmos, olhando para trás, olhando para os lados, Senhor, mas olhar para Ti. Acalma a tempestade dentro deste lar, acalma essa batalha, Senhor. Ajude esta pessoa, vidas que estão enfermas, que eles creiam que há poder no nome de Jesus para que haja cura. Senhor, os que estão se inscrevendo no canal, os que hão de se inscrever, os que oram, acionam esta oração na madrugada, ou se vão ouvir numa manhã, numa tarde, à noite, não sei a hora em que a pessoa vai orar conosco, mas que a oração chegue diante do Senhor e que venha a resposta para aquele que está clamando, para aquele que está buscando algo dos céus. Nós te pedimos, nós te clamamos de todo o nosso coração. Senhor, tem mãe, tem pai, suplicando, implorando, meu Deus. Tem filhos, ó Pai. Tem pessoas desempregadas orando conosco. Eu apresento os novos casais, os jovens, as crianças, Senhor, e a obra das missões. Senhor, levanta assim, meu Deus, missionários para alcançarmos os perdidos aqui no Brasil, mas em outras nações, na América, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Alasca, em toda a América Latina, desde o México até o Uruguai aqui embaixo. Levanta missionários para falar do Teu amor em todo o continente africano, em todo o continente asiático, muito populoso esse continente asiático, em toda a Europa, Senhor, na Oceania, onde está a Austrália, Nova Zelândia, as ilhas, para que possam ser alcançados, Pai. São vidas que precisam ser alcançadas, Senhor. A Ti toda honra e glória, e louvor e majestade. Aonde houver uma casa que tem alguém oprimido, deprimido, Senhor, que esta opressão, esta depressão, esta tristeza, esta angústia, esta amargura seja repreendida no nome de Jesus. Agora abençoe sim, Senhor Jesus, as casas, as famílias, em nome do Teu Filho, ó Pai, nós pedimos. Amados irmãos e irmãs, vamos à palavra de hoje, depois da nossa oração, que tem como tema, meus queridos, coragem. É necessário na vida do cristão, certo? É necessário termos coragem. Então, Josué capítulo 11, capítulo 1, do verso 1 ao verso 9. A introdução desse estudo, queridos, mas antes de eu começar, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, querido irmão, querida irmã. Ative o sininho, se inscreva nesse canal, deixe o seu like. É tão importante que você deixe like, compartilhe o canal conosco, tá bom? Para que o YouTube indique esse canal para mais pessoas. Vamos então
a palavra, né? Josué 1, do verso 1 até o verso 9 do capítulo 1. Com a morte de Moisés, meus amados, Josué havia sido escolhido por Deus para conduzir os filhos de Israel à terra da promessa, a terra prometida. E no texto nós vemos a ordem de Deus para ele, especialmente observando o desafio de ser forte, de ser corajoso. E Josué precisaria de coragem para permanecer fiel à tarefa diante dele, porque ele enfrentaria muitas adversidades. E Deus fala com Josué: meu servo Moisés é morto, esforça-te, tenha bom ânimo e serei contigo em todos os dias da sua vida. Então Deus está falando para Josué que Moisés morreu e ele era o substituto, que é para ele se esforçar e ter ânimo, porque o Senhor Deus Jeová seria com ele. Então o cristão precisa, queridos, ser forte, corajoso, para permanecer fiel, meus amados, ao Senhor hoje, porque ele também enfrentará muitas coisas que desafiarão a fé. Você vai enfrentar muitas batalhas que vão desafiar a sua fé, a tua estrutura. E por isso que se faz necessário você ser forte. Então a força do texto, como foi dito a Josué para ser corajoso, assim é para nós os cristãos. Lá em Filipenses 1, 27, 28 diz a mesma coisa. E como foi dito a Josué para observar tudo de acordo com a lei mosaica, que foi entregue por Deus aos filhos de Israel no Monte Sinai através de Moisés. Então, assim nós, os cristãos dos dias de hoje, nos é dito em Tiago 2,10 qual é a postura de um crente: ser sóbrio, andar em santidade, em obediência a Deus, não se iludir com o mundo, porque a nossa terra prometida não é nesta terra, que é no céu. E como foi ordenado a Josué não virar para a direita nem para a esquerda da lei, o cristão não deve se afastar de Cristo. Atos 20, 22, segunda epístola de João, verso capítulo 9. E por que o cristão não pode olhar para a esquerda, olhar para a direita? Muitos cristãos estão se iludindo com o mundo, irmãos. Estão se iludindo com os prazeres do mundo, o brilho do mundo. Estão pegando o padrão do mundo, da sociedade pervertida, e tentando trazer para a sua vida cristã. Não é trazer para dentro da denominação, daquele templo que você vai lá congregar. É para a sua vida cristã. Então o ímpio, ele mente mentirinhas pequenas, tem crente mentindo. O ímpio se prostitui e tem crente querendo se prostituir. O ímpio anda dissolutamente e tem crente querendo andar desse mesmo jeito. Então, como foi dito a Josué, que ele prosperaria se servisse a Deus adequadamente, assim é para o cristão. Apocalipse 22, 14. Quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar e dar continuidade a uma vida com Deus. O padrão com Deus é diferente do padrão do mundo. Não dá para você andar no mundo. Porque a coragem é necessária. Por que será que a coragem é necessária? Deus ordena isto, Josué 1,9 e Hebreus 10,35. A coragem para você se manter firme, crendo em Deus. O que é isso? Virão batalhas, virão ataques para tentar minar a tua fé, a nossa fé. E ter coragem, porque o que está conosco é maior do que aquele que está com o mundo, meu amado irmão, minha amada irmã. Deus promete seu apoio em Josué 1,9, em Mateus 28,30, em Hebreus 13,5, em Filipenses 4,13. Ele promete o apoio desde que eu esteja enquadrado na sua vontade e no seu querer. Percebe? Eu tenho que estar de acordo com a palavra. Aí, tudo que você precisar, você tem garantias de Deus. Deus promete apoio, Deus dá garantias de sucesso, mas eu tenho que estar enquadrado na sua vontade, na sua palavra. E quando é necessário ter coragem?
quando na minoria, né? É fácil renunciar uma posição quando você está em minoria. O povo de Deus sempre pareceu estar em minoria. O mundo, as pessoas do mundo, é um número muito maior do que nós. São 7 bilhões e 800 milhões de seres que habitam o planeta Terra hoje. Desses 7 bilhões e 800 milhões, tem um censo que diz que 2,2 bilhões, bem menos da metade, são cristãos. Mas entre esses cristãos, você sabe que tem muitos que não são cristãos verdadeiros. Então, se você fizer o número mesmo, fica abaixo de 1 bilhão. Então, nós somos realmente em menor número, mas aquele que está conosco é maior do que qualquer coisa, que é o Deus vivo. Então, nós sempre seremos minoria, mas o que está conosco não tem comparação do que o Deus que está com os outros. Então é fácil renunciar a uma posição quando você está em minoria. Só você é crente lá onde você trabalha. Irmãos, eu estou pouco me importando. Eu trabalho na área da educação, não quero saber se o pessoal é espírita, se o pessoal é ateísta, se são budista, enfim, não me importa a crença, a fé. Eu falo da minha fé e não nego a minha fé, acabou. Ah, mas tem pessoas que não vão concordar. Eu não estou preocupado com concordar. Eu quero respeitar e ser respeitado, acabou. É a minha fé, não vou mudar. Quem quiser criticar, critique, porque o cristão sabe que existem 2 caminhos, o céu e o inferno. Aquelas pessoas vão te criticar para te puxar para elas, mas você sabe que após a morte segue-se o juízo. Então você não vai renunciar à fé, você sabe as consequências são eternas, certo? O povo de Deus sempre pareceu estar em minoria. Noé, em Gênesis 6:8, era ele e a família. Mas quando o tempo terminou, quando Deus mandou ele entrar para a arca, quando os animais entraram para a arca, quando Deus fechou a arca por fora, porque Noé fechou a arca por dentro, Deus fechou por fora, e ele abriu as comportas dos céus e da terra e veio chuvas e inundou tudo. Aí aquele povo, quando viu as águas subirem, aí eles começaram a perceber que Noé não estava errado, que Noé, que era a minoria, estava certo, só que foi tarde demais, todos pereceram, e assim será nos nossos dias. Elias era superado em número pelos profetas de Baal. Era 450 profetas de Baal contra 1. 1 Reis 18. Mas aí eu te falo, quem que estava certo? Os 450 ou Elias? Elias, não é? O apóstolo Paulo estava sozinho em 2 Timóteo 4,16, quando aquele barco naufragou, mas ele não voltou para trás. As coisas não são diferentes para o povo de Deus hoje não, meus queridos. Lucas 13:23, nós somos perseguidos, nós somos minoria, somos bombardeados em todos os sentidos, mas não negue a sua fé. Deus espera que seus filhos permaneçam fiéis, mesmo quando em minoria, queridos. Lá em 2 Coríntios 6,17. Diante do governo civil, dos governos constituídos aí, prefeitos, governadores, presidentes, às vezes os fiéis de Deus tiveram que enfrentar governo civil, claro. Sadraque, Mesaque, Abednego, lá em Daniel 3,16, não adoraram a imagem, foram para a fornalha. Daniel foi lançado na cova dos leões. Pedro e João, certo? Os cristãos hoje devem enfrentar o governo civil do nosso país. Podemos ter que fazer mais e mais, queridos. Somos perseguidos, leis que atacam a nossa fé. Deixa eles. Eu não me curvo. Precisamos orar pelo mundo, né? Pelo nosso governo, sim. Mas ao mesmo tempo devemos estar sempre preparados para servir a Deus em vez dos homens. Então hoje estão legalizando muita coisa, não é porque estão legalizando que Deus está legalizando. A sociedade hoje vai contra a vontade de Deus, e o mundo ele já viveu uma experiência ruim, que foi
o dilúvio e vai viver outra catastrófica no tempo da grande tribulação, porque não crer, porque não obedece à palavra. Como posso saber se posso aguentar a prova? Veja que a sua coragem cede em situações menores, família, ridicularização no trabalho, entre outras coisas. Mantenha-se firme, não negue a fé para enfrentar a tentação. Pessoas boas enfrentam tentações, queridos. O exemplo de José no Egito, lembra da mulher de Potifar? Satanás anda como um leão e ruge. 1 Pedro 5,8, atrás de quem ele possa tragar, mas irmão, maior é o nosso Deus. A coragem vem do conhecimento, do cuidado de Deus. 1 Coríntios 10,13. Para repreender os pecadores é muito mais fácil ignorar e esquecer os pecados dos outros, mas isso não é melhor para as partes. Alguns exemplos de coragem em repreender os outros: Natã, que repreendeu Davi no pecado dele com Betseba; João Batista, que repreendeu Herodes porque ele tinha casado com a mulher do seu irmão; Paulo para Pedro, porque Pedro queria se comportar como judeu, mas quando ele estava com judeus, se comportava como judeu. Quando ele estava com gentios, se comportava com gentios. Paulo repreendeu Pedro. As consequências de agir corretamente nem sempre são agradáveis, claro que não. Pessoas se afastam, familiares nos rejeitam, irmãos da igreja que já estão pervertidos nos rejeitam. O próprio ministério que você congrega, às vezes você não tem oportunidades. Não tem problema não, queridos. É na glória que nós vamos ver o preço de tudo isso. Alguns não se arrependerão, alguns perseguirão aquele que repreendeu. Isso acontece com todos nós. No entanto, isso traz um certo tipo de satisfação. Atos 20. Você fez o que Deus mandou fazer. E para admitir o próprio erro, às vezes exige mais coragem do que qualquer outra coisa. Assumir que está errado, assumir o teu pecado, assumir que tem que mudar de postura. O caminho covarde é justificar os erros ou culpar alguém. Você está em pecado, você está errado e você quer justificar o teu pecado. Pare de justificar o teu erro, meu irmão. Pare de justificar as tuas falhas. Assuma como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e se conserte. Porque as pessoas verão mudanças no teu caráter. Falar, aquele irmão mudou, aquela pessoa mudou. O exemplo de Davi é o maior exemplo disso. Ele chega diante de Deus, ele disse: eu pequei, somente eu pequei contra ti. Ele não culpou Betseba não, disse que foi ele. Isso é caráter. Nada menos do que o tipo de coragem que Davi possuía bastaria para o cristão. Você vê, aquela coragem, mas veja bem, coragem para assumir o pecado. Depois Deus fez Davi um homem segundo o seu coração. Então, meus amados irmãos, a conclusão dessa mensagem de hoje, muitas das vezes me dizem quão corajoso você é, mas geralmente eu estou pregando entre amigos. Os corajosos são aqueles que saem ao mundo todos os dias e colocam sua fé diante dos outros. Cada um de nós seja corajoso e forte e viva cada dia pelo Senhor, não importando as circunstâncias ou as consequências. Certo, queridos? Guardemos nossa fé. Nós, os homens, nós somos tentados muitas das vezes. Eu trabalho na área da educação, como a tentação chega, irmãos. Mas graças a Deus, sempre digo que sou cristão, sempre estou com aliança grossa, dizendo que sou casado. Porque o cristão, ele tem que enfrentar essa sociedade pervertida, corrompida. A sociedade de hoje, se prostituir, para eles não é nada. Trair-se, marido e esposa, para eles não são nada. Só que nós temos caráter e postura, temos que adorar o nosso Deus e reverenciar o nosso Deus. Eles não entendem esses preceitos éticos, mas nós não negamos, porque a gente sabe que o prêmio, a coroa da vitória nos espera. Que Deus te abençoe e te guarde. Graça e paz.